Oi magias, bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô, eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se vocês estão em sintonia, se ele ou ela quer o mesmo que você quer também, tá? Então para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a Amazonita, número 2, Olho de Tigre ou número 3, Água Marinha. Começando aqui com o grupo de número 1, a Amazonita. Vocês estão na mesma sintonia? Ele ou ela quer a mesma coisa que você? Quatro de ouros, 5 de ouros, os amantes e o imperador. Bom, o que temos aqui? Quando fala de sintonia, né, nós temos a energia do 4 de ouros com 5 de ouros. Tem uma energia aqui presa, tá? Tem uma energia, uma sintonia que não flui totalmente, poderia fluir muito mais, mas algo prende. Pode ser algo do seu passado, do passado da pessoa. Pode ser alguma questão que está vindo à tona do seu passado ou do passado da pessoa. Então veja aí, faça as adequações para o que eu estou dizendo, porque, por exemplo, poderia ser, vamos supor, você teve um relacionamento passado muito difícil, e aí com essa nova pessoa você traz inseguranças. O mesmo vale para a pessoa se não for você, tá? Então, acontece que muitas vezes a gente vai carregando certos medos, né, de coisas do passado que a gente acabou vivendo, e aí traz esses medos para as próximas relações, medos, inseguranças, traumas, enfim. E aqui isso pode estar sendo, de alguma forma, revelado para essa outra pessoa, ou então que essa pessoa passa, você consegue enxergar, né? Então tem bloqueios aqui, tem limitações que vêm para essa sintonia, mas com um 4 de ouros é possível trazer uma estruturação para essa relação. É possível dar passos maiores para essa relação, porém, tem que resolver esses 5 de ouros aqui. Não tem que, né? Ninguém é obrigado a nada. É só um jeito de falar. Mas é sugerido aqui pelas cartas trabalhar esses aspectos de 5 de ouros, né? Inseguranças, aqui é uma carta de escassez, então pode falar também, por exemplo, de ciúmes, de medo de abandono, de rejeição, de insegurança, se tem como pisar em solo firme, mas aqui fala que essa sensação de solo firme com essa pessoa é interessante ser construído e não necessariamente esperar que já venha essa base, que já venha esse solo firme para você se apoiar, ou então a outra pessoa também pode estar esperando isso, sabe? Então é uma construção aqui. O 4 de ouros também fala dessa questão de construção que pode ser feita, uma estruturação que pode ser feita, mas que para isso é importante desapegar de certas situações que o 5 de ouros traz, né? Então, assim, é como se aqui também fosse uma jornada. A gente está falando de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é importante passar pela jornada. O próximo número, a próxima carta seria 6 de ouros. 6 de ouros é a carta do equilíbrio. Então, pensando em jornada, a sintonia de vocês, trabalhando esses aspectos aqui, tende a ir para um equilíbrio. 6 de ouros, jornada do tarô. Então, assim, é muito interessante aqui dar uma olhada nos aprisionamentos, dar uma olhada no que você pode desapegar ou sugerir para outra pessoa desapegar, para que vocês possam viver uma relação mais limpa, não tão contaminada de questões do passado. As questões do passado sempre vão vir. A questão é o que a gente faz para trabalhar as questões do passado quando chegam, né? Então é muito mais entender que muitas vezes a gente não tem como controlar necessariamente sentimentos, os pensamentos que vão vir ali, né? Os gatilhos que são apertados, sabe? E tudo bem, mas aí é o que fazer com isso quando chega, né? Então a sintonia aqui precisa de uma limpeza, precisa de uma
de uma reavaliação do que você está projetando no outro, do que o outro está projetando em você, para então se tornar uma sintonia fina, né? Fina de bacana, não fina, mas fina de pouquinho, mas de uma sintonia bacana mesmo. Aí a gente tem aqui os amantes com o imperador. Quando a gente pergunta se essa pessoa quer o mesmo que você quer, aqui fala que sim. A carta dos amantes responde assim: essa pessoa quer, ela tem um sentimento, ela tem um desejo, ela tem o amor, né? Tipo, não necessariamente eu tô falando de um sentimento, não necessariamente essa pessoa já te ama assim, né? Nessa intensidade do sentimento. Mas a carta dos amantes, por falar de amantes, fala de amor. Então fala de um sonho, um desejo, um sentimento realmente de eu quero construir algo aqui. Contudo, a carta dos amantes, ela também carrega a dualidade, as dúvidas, né? Um ou outro. Então, assim, aqui fala, essa pessoa, ela quer sim o imperador, ela quer construir o reino com você. Ela quer dar passos e avançar nessa relação. Não necessariamente ela tem uma visão muito clara do que ela quer lá no final. Às vezes as pessoas falam, bom, eu tenho vontade de casar, beleza, é a vontade da pessoa. Mas às vezes as pessoas vão falar, eu não sei se eu quero, eu não sei se é com essa pessoa, eu não sei, mas vamos vivendo para ver. Vamos trabalhando sentimento e relação pra gente ir dando outros passos. Mas às vezes o próximo passo que ele quer dar é ele ou ela é esse imperador aqui, sabe? É o próximo passo. Eu tô disposto, eu tô disposta a dar mais um passo na relação, a desenvolver a relação, né? E provavelmente é o que você quer também. Você quer que essa relação comece a andar. Então, aqui fala que sim, essa pessoa ela quer chegar nesse imperador. Ela quer reunir recursos para estar dentro dessa relação, ela quer construir o reinado dela, ela quer se dedicar à relação, porque o imperador também é trabalho, também é dedicação, então tem energia para isso. Mas a gente tem um amantes ainda aqui, iniciando o jogo. Para a pergunta, então o que acontece? Essa pessoa ela tem algumas dúvidas, ou repete aqui as inseguranças, tá? Quando eu falo dúvida, é no sentido de a pessoa ainda não tem total clareza dos próximos passos. Ela quer dar próximos passos, mas talvez ela não sabe quando. Talvez ela não sabe o que precisa vir para ela falar, ok, entendi, o próximo passo tem que ser dado. Ela tá vivendo. A carta dos amantes é uma carta muito solta nesse sentido, sabe? Do tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu quero estar aqui, mas vamos ter as experiências, sabe? Então, às vezes, isso pode trazer um pouco de insegurança no sentido de, mas para onde a gente está indo, né? Às vezes essa pessoa ela precisa de mais tempo dentro de uma fase em que vocês estão vivendo para depois dar um outro passo, né? Às vezes a pessoa pode ser mais comedida aqui, não necessariamente ela é muito rapidinha e já quer logo o próximo passo das coisas, sabe? Porque vem aqui, tipo, mas é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu pensar, deixa eu entender, deixa eu raciocinar aqui o que eu quero, antes de falar logo o que eu quero. Porque é uma carta de ar, é uma carta de pensamento, é uma carta de gêmeos, a carta dos amantes. Então vai falar muito de uma pessoa que vai refletir bastante antes de tomar uma decisão, que vai pensar, que vai elaborar dentro dela. Mas não quer dizer que você não possa ter segurança com relação a essa pessoa. A gente tem um imperador aqui. Só que ela precisa de um tempo maior para ruminar o que está acontecendo com ela, tá? Mas tem caminho sim, tem questão de resolver aqui algumas coisas e tem caminhos para estruturar uma relação. Como a gente estrutura uma relação? É no dia a dia, né? É no contato, é na conversa, é no diálogo, sempre chamando a pessoa para saber onde estamos, em que página estamos desse livro. Tá tudo certo? A gente precisa fazer algum ajuste nessa relação? É por aí, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Olho de Tigre. Vocês estão em sintonia. Ele ou ela quer... Opa! Ele ou ela quer o que você quer também para a relação. Ah, meu Deus, tudo caindo. Deixa eu pegar.
Sol, 3 de espadas, 4 de espadas, 7 de espadas. Olha, eu vou tirar mais uma para entender o 7 de espadas, para onde ele tá indo, tá? O que acontece? Aqui, quando a gente fala de sintonia, diz que é importante ter um pouco mais de clareza em todas as dores, em todas as feridas, tá? Porque tem uma energia aqui de a sintonia não está muito boa devido a dores do passado, devido a ressentimentos que você ou que a pessoa carrega. Aí você adapta ao seu caso, o que for dito aqui, né? Para você entender se estamos falando de você ou da pessoa. Ou às vezes até dos dois também, tá? Às vezes ressoamos parecido, né, com a pessoa que a gente está ali para se envolver. Então, pode ser que você carregue, ou a pessoa carregue, mágoas, ressentimentos e transfira isso para uma nova relação. E o Sol, ele vem aqui para jogar a claridade sobre essa questão, para que você ou a pessoa enxergue isso e fale, nossa, precisa contaminar essa relação, né? Então, assim, minha vida passada, ela ainda contamina relações que chegam no momento presente, vão também contaminar relações do futuro? Como é que eu tô resolvendo dentro de mim as histórias do passado? Porque às vezes você deixa voltar tudo à tona. Então, vamos supor, se você teve ciúmes em relacionamentos do passado e você traz esses ciúmes agora e pode falar assim, não, porque relacionamentos passados sempre foram meio que perigosos para mim, sempre deram sempre estimularam esse tipo de sentimento. Mas então assim, não responsabilize uma relação passada com relação a essa de agora. Lá no passado, teve quem era o responsável pela situação? Provavelmente tem. Teve essa pessoa. Mas agora você não está mais se relacionando com aquela pessoa do passado, você está se relacionando com uma pessoa nova. Então é esse tipo de pensamento que é importante às vezes vir na mente, no coração, para você conseguir separar a dor do passado com o relacionamento e a pessoa de agora. E se essa pessoa ela repete um padrão que você já viveu, aí é questão de não insistir com essa pessoa, porque ela vai te machucar invariavelmente, inevitavelmente, entende? Então assim, é interessante aqui ver o quanto que essa relação machuca, que você está tendo agora, machuca já logo de fato, ou se machuca porque a memória, as lembranças puxam coisas do passado. E aí você pode estar ali projetando para essa relação, ou então é o que a pessoa está fazendo também, tá? Adeque ao seu caso. Mas aqui, o Sol fala que a sintonia, ela pode se firmar quando joga luz para essa questão. A sintonia ela pode ser maravilhosa quando resolve as questões do 3 de espadas, né? Então, assim, tem caminhos aqui para essa sintonia ser uma sintonia muito pura, muito honesta, uma sintonia muito legal, uma sintonia fina mesmo. Mas é importante entender processos do passado, tentar resolver algumas coisas se possível, não deixar vir à tona algumas coisas se possível. Algumas coisas você talvez não vá conseguir, porque é assim mesmo, às vezes é difícil curar dores, curar feridas e tal, mas tem que ter a clareza aqui, não é que tem que, é a sugestão do tarô, né? A sugestão é, tenha clareza destes processos que estão vindo à tona, entendeu? Se for o caso de outra pessoa, jogue luz para essas questões, para a pessoa enxergar. A carta do Sol é a carta da consciência. Deixar vir o inconsciente, entender que inconsciente é esse que habita você ou a pessoa, tá bom? E aí, quando a gente vem aqui sobre se essa pessoa quer a mesma coisa que você quer dentro da relação, aqui fala que não. Mas esse resultado aqui pode ter muito a ver com isso. Pode ter a ver com essas questões do coração partido. E aí a pessoa já fala, ali é meio complicado de entrar, é um terreno delicado de entrar. É um terreno, assim, que é de lama. Eu posso entrar e começar a ser sugado por aquilo também. Então, a pessoa aqui cautelosa, a pessoa pensando muito, 4 de espadas, se é isso que quer, se é por esse caminho que ela quer ir. 4 de espadas é uma carta de você
às vezes até se afastar para pensar sobre o assunto. Então, talvez, para alguns casos aqui, a pessoa pode até já ter se afastado, né, da relação, pegou um tempinho para ela para pensar, cara, é isso mesmo? Eu tô entrando aqui para me ver, para me enxergar. O que que eu quero? Eu quero uma relação estável com essa pessoa ou eu quero uma relação estável, mas talvez não é com essa pessoa aqui, no caso vocês. Eu quero dar um próximo passo com essa pessoa ou, na verdade, eu quero ir em busca de... Então, a pessoa tá refletindo. A gente tem um set de espadas que fala de coisas ocultas. E aí eu perguntei o Ás de Ouros. Essa informação de coisas ocultas fala assim, para você que a pessoa se afastou, você ainda sente que poderia ter uma chance, voltar e tudo mais. Aqui fala, a mensagem para você é, essa pessoa ela se afastou, né? E não ache que ela está escondendo necessariamente algo de você, porque o que ela está escondendo é um Ás de Ouros. E um Ás de Ouros é trabalho. Então, é como se assim, a pessoa se afasta. O que ela está fazendo? Ela já está com outra? Não necessariamente. Ou com outro? Não necessariamente. Às vezes ela está aqui, ó, se dedicando muito à parte profissional dela. Do tipo, já tive um envolvimento aqui, deixa eu dar uma organizada na minha vida, deixa eu focar na minha vida profissional, ou nas minhas atividades diárias, ou nas minhas atividades paralelas, né, que eu faço aqui, e vou focar nisso. Não vou necessariamente já ir para um próximo encontro, já ir para uma próxima pessoa, entende? Então, é uma mensagem para você. Agora, caso não tenha havido necessariamente uma separação entre vocês, ainda estão juntos, mas estão reavaliando, estão tentando entender o que está acontecendo na relação, aqui fala assim, a pessoa, ela muitas vezes pode fazer esse processo de interiorização, mas não necessariamente entrar muito aqui. Então, por exemplo, se você espera que a pessoa resolva rápido, talvez ela não resolva, porque da mesma forma que ela entra na interiorização, aqui o que ela esconde é que muitas vezes esse tempo aqui que ela poderia estar pensando, estar se dedicando a pensar sobre a relação, ela vai e começa a trabalhar, ou ela começa a se dedicar a outras áreas da vida dela. Então vamos supor, para ficar claro, não sei se ficou claro, a pessoa pede um tempo, fala, eu preciso de uma semana para pensar sobre esse assunto. Aí você pode pensar assim, a pessoa tá lá super pensando, né? Ela deve estar o tempo todo pensando nesse assunto. E não. E a pessoa muitas vezes se desfoca do assunto e vai resolver a vida dela e ela pode estar pensando pouco nessa situação. E talvez ela até precisaria de mais tempo, porque na verdade, quando ela dá esse afastamento, quando ela se afasta nesse sentido, é como se ela pudesse respirar e também resolver outras coisas da vida dela. Só que ela deveria estar respirando, pensando na situação, mas aí ela não pensa, então eu tenho que resolver isso, então eu tenho que resolver aquilo. E aí, enquanto era importante eu gastar tempo de pensar e resolver a situação de vocês, não resolve, entende? Então, assim, pode ser uma pessoa escapista aqui, do tipo, estou com uma situação difícil, e aí eu não quero lidar tão de frente com essa situação difícil, eu sei que é importante a interiorização, vou fazer, só que do meu jeitinho. E aí a pessoa pode muitas vezes decidir escapar da situação difícil para não ter que lidar com o difícil. E aí ela vai dormir, vai sair com os amigos, né? Então, assim, tem um pouco disso também. Ao mesmo tempo que a pessoa já entende e sabe que precisa pensar sobre o assunto, talvez pensar sobre o assunto seja doloroso. E por isso mesmo ela acabe não separando tanto tempo assim para resolver logo a situação dentro dela, dentro da cabeça dela, tá? Bom, essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, Água Marinha. Vocês estão em sintonia? Ele ou ela quer a mesma coisa que você quer? Rainha de Espadas, 6 de Espadas, Imperatriz e a carta da Estrela. Vou tirar mais uma carta para o 6 de Espadas. Ok. Muito bem. O que temos aqui é o seguinte.
Quando fala sobre a sintonia de vocês, aqui a gente tem uma certa frieza, porque saiu cartas de espadas, né? Então, é uma sintonia que, na frieza que eu falo, pode ser que agora vocês estejam um pouco afastados, um pouco mais silenciados, uma certa frieza na comunicação. Mas aqui também fala de uma sintonia que muitas vezes pode ser muito racional. Pode ser uma sintonia muito de comunicação e não tanto de expressar muito claramente desejos e sentimentos e tudo mais. Na luz, vibra a comunicação. Na sombra, vibra a não comunicação, né? Porque espadas tanto comunica, se expressa, fala, gosta de conversar, porque é mental, é racional, mas aqui espadas também cortam. Cortam comunicações, cortam relações, corta. Espadas machuca. Então, às vezes pode também estar trazendo isso. E também vocês podem ter algum tipo de discordância, também pode falar disso, porque a gente está falando de uma rainha de espadas. Uma rainha de espadas traz um julgamento, traz uma certa frieza e tudo. Tem uma sintonia racional que pode ir tanto para a luz e para a sombra aqui, tá? E um 6 de espadas é uma sintonia que pode ter uma evolução. Ela pode ter uma evolução, mas cuidado, cuidado, porque temos um 10 de paus. Às vezes é uma sintonia que pode trazer muita dificuldade de individualidades que se chocam, tá bom? Então é importante ver se não é dar murro em ponta de faca, aqui, essa sintonia. Agora, quando pergunta assim, a pessoa quer o mesmo que você? Ela quer também para a vida dela uma imperatriz, independente de gênero, e uma estrela. Então assim, ela quer ter, por exemplo, relacionamentos estáveis ou dar próximos passos numa relação. O problema é que aqui tem uma energia muito linda para a compatibilidade do que vocês querem. Mas a individualidade pode pegar. Porque às vezes são pessoas diferentes demais. Ou são pessoas que, para assuntos, vão divergir. E aí pode criar conflito, pode querer ter um domínio sobre o outro, do tipo, vai pensar igual a mim, vai achar as mesmas coisas que eu acho, e às vezes não, isso frustra, tá? Então, assim, cuidado, tá? Cuidado para situações em que você pode estar insistindo a energia com alguém que algumas coisas batem, mas outras não. E às vezes essas outras coisas não batendo, você pode acabar sendo muito, assim, pode atingir muito os seus princípios maiores dentro de uma relação e faz com que uma relação, às vezes, fique muito pesada, fica muito difícil de lidar, sabe? Porque naqueles assuntos que você não negocia, talvez você acabe negociando para estar numa relação. Então, é importante ter muito cuidado aqui com essa pessoa. Então, tem pontos que vocês podem convergir, mas tem pontos que vocês divergem. E no que diverge, pode ser muito duro, pode ser muito difícil lidar, porque às vezes as personalidades entram em posição de combate aqui, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!